Oi pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo tranquilo com vocês. Hoje a gente está aqui para conversar sobre a segunda fase da prova da UES, pessoal aí que fez a língua inglesa. Tenho certeza que encontrou uma prova bem interessante, né? Por quê? Porque dessa feita nós temos também a parte de gramática, né? Na primeira fase nós temos as 8 questões totalmente de interpretação de texto e agora, nesse segundo momento, o pessoal que vai aí para a língua inglesa, a gente tem as 8 de interpretação e mais 12 questões de gramática, contemplando aí os mais diversos ramos, né, as mais diversas vertentes da gramática, beleza? Bom, o texto que apareceu para a gente, um texto relativamente grande, né, 17 parágrafos, e aí a gente tem, como você pode acompanhar na tela aí, ó, nós temos o texto Revisiting Agatha Christie 50 Years After Her Death, ou seja, revisitando Agatha Christie 50 anos depois da sua morte, né? E aí esse texto ele apresenta para a gente alguns aspectos importantes da vida da autora, né? Sua morte em 76, a sua popularidade e até mesmo o fato dela ser considerada uma das escritoras de ficção mais vendidas no mundo, né? O texto também menciona algumas das suas obras mais conhecidas, né? Como por exemplo Murder on the Orient Express, And Then There Were None e Death on the Nile, né? O texto ele também vem trazendo para a gente não somente essa parte aí artística, né, essa parte da Agatha escritora, mas também mostra aspectos pessoais, né, dela, né, por exemplo, o fato que ela evitava entrevistas, né, gostava de estar entre atores, viajou bastante com seu segundo marido, inclusive ele era um arqueólogo e tudo mais, então o texto basicamente traz isso aí para a gente, tá? Beleza? E aí sobre as questões, né, basicamente as questões de interpretação do texto, como você pode visualizar aqui na tela, você consegue, né, bem tranquilamente, utilizando ali a técnica do escaneamento, assim como a gente comentou na primeira fase, você conseguiria resolver as questões bem tranquilamente, procurando a palavra-chave, procurando no trecho no texto onde essa palavra se encontra, fazendo ali a leitura e a análise dos itens, você conseguiria bem tranquilamente responder as questões, tá bom? Então, da questão de número 1 até a questão de número 8, você tem aí as questões de leitura e interpretação de texto, tudo bem? Já da 9 até a 20ª, da questão 9 até a questão 20, nós temos a parte de gramática. Como você pode visualizar aqui, ó, a UES já começou logo aqui com 2 questões de tipo de sentenças, né? Ou seja, os períodos em inglês, período simples, período composto, né? Então, nesse primeiro caso aqui, por exemplo, você observa aqui, ó, half a century after her death, Agatha Christie still holds a firm grip on the heart of readers all over the world. Então ele queria saber que tipo de sentença é essa, né? Se é simple ou se é compound, né? Período simples ou período composto. E aí a segunda oração, o segundo trecho que ele apresenta para a gente, como você pode visualizar aqui, Chair of Trustees Kevin Cook described her as a pioneer of women's suffering in the early 1920s. Então, como é que a gente faz como é que a gente resolve isso, né? O que a gente precisa saber? Bom, você precisa identificar qual é o verbo. Se essa oração tem sentido completo, então ela é um período simples. Nesse caso aí, as 2 orações, os 2 trechos apresentados aí pra gente são período simples. Então, a gente teve aí nas 2 questões, né? Nas 2 questões a gente tem aí cobrando do candidato essa questão aí dos tipos de período, né? Que poderia ser simple, compound, complex, complex, compound, né? Compound, complex. Depois, na questão de número 11, a gente tem aí uma questão de complementos verbais, né? Objeto direto, objeto indireto. Na sentença, de novo, a gente precisaria só identificar, nesse caso, onde está o verbo da questão e o que o complementa, se tem preposição ou se não tem preposição, né? Depois, na questão de número 12, a gente tem uma questão de discurso direto. Discurso direto é aquele em que você tem a frase sendo dita entre aspas, ou seja, a reprodução da própria fala, né, da pessoa, né? E o discurso indireto é quando a gente diz o que a outra pessoa disse. Legal? Depois, na questão de número 13, nós temos uma questão sobre noun clause, né? Ou seja, ele queria simplesmente saber se a oração substantiva, se ela tinha o valor substantivo ou objetivo, né?
no caso object or subject non-clause, beleza? Depois, na questão de número 14, a gente vai ter aí uma questão envolvendo as defining e non-defining relative clauses, né, orações relativas, são aquelas iniciadas pelos pronomes relativos, que no caso aqui nós temos, na primeira, nós temos uma oração que começa com a vírgula, uma oração entre vírgula, ou seja, ela simplesmente explica, ela possui o valor de adjetivo, né? Ela simplesmente informa algo extra sobre a oração principal, which is close to her home in Wittenbrook. Então, é uma oração, ela não define, ela é uma non-defining. Já na segunda oração que nos é apresentada, nós temos o that, aqui um pronome relativo, that have sold an estimated 2 billion copies in 44 languages. Nesse caso, nós não temos a vírgula, e esse that, ele vai e restringe, né, quais são esses romances, esses 78 romances, né, criminais que ela escreveu. Portanto, é uma defining relative clause, tá bom? Depois a nossa 15ª questão aborda a voz ativa e voz passiva, beleza? Depois nós temos na 16 uma questão sobre genitive case, bem tranquilo, né, mostrando ali o uso do apóstrofo, né, o apóstrofo S, qual o seu valor ali, o que, que ele significa, se ele é um possessivo, se é uma abreviação, né? No caso do verbo to be, por exemplo, né? Na 17ª questão e na 18ª, as duas questões são questões de tempo verbal, simplesmente para identificar em que tempo nós temos as orações, então se é futuro, se é passado, se é presente, bem tranquilamente aí, bem tranquilo de resolver. E na 19ª questão, essa questão clássica, né? Todos os anos nós temos uma questão de ING, ing words, né? Qual é o valor dessa palavra com ING? A gente sabe que ela basicamente ela pode ser verbo, ela pode ser adjetivo, pode ser substantivo, certo? Então, nessa daí a gente tem as 3 classes de palavras sendo utilizadas aí, no caso verbo, verbo, adjetivo e substantivo. Bem legal a questão. E a nossa última questão, talvez fosse a questão que desse um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o aluno precisaria identificar que esse when Christie and Max Mallowan lived there from the 1950s through the 1970s, ele tem essa ideia de tempo, né? Trazendo aí a ideia de tempo, e esse when não retoma um tempo anterior ali, não retoma algo, um substantivo específico, tá? Ele simplesmente denota um tempo. Então a gente tem uma adverb clause of time, beleza? Ele não pede para classificar, mas a gente sabe que tem a relação aí com o tempo, beleza? Tranquilo? Então foi isso, uma prova bem elaborada, né? Uma prova com questões bem distribuídas, os assuntos gramaticais bem distribuídos, dentro daquilo que a gente costuma estudar, dentro daquilo que a gente já espera para uma prova de segunda fase da UES. Espero que você tenha feito uma boa prova e a gente aguarda você aí nos resultados para a gente comemorar junto, tá bom? Fiquem em paz, fiquem bem, até a próxima, tchauzinho.